Boa noite. Boa noite. Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. É uma alegria estar aqui. Posso dizer que aqui é um pouco minha casa também, que eu trabalhei aqui 2 anos, né? Então é sempre muito alegre poder estar aqui, né? E ver a casa cheia, né? De uma segunda-feira, né? Bastante gente aqui, isso é fabuloso. E qual é o tema que a gente escolheu para hoje, né? Nós vamos falar sobre o perdão. E deixa eu tirar a cadeira aqui, eu sou meio grande. Mas a gente fala muito de perdão, né? Quando a gente vai ouvir palestras, a gente lê muito, ouve muito, na internet. Mas eu queria dar um enfoque um pouco diferente desse perdão. E eu gostaria que vocês refletissem junto comigo, né? Que por que a gente se sente tão ofendido? Né? Vamos pegar um caminho inverso aí. Né? Porque quando eu digo que perdoo, ou que eu preciso do perdão de alguém, ou que eu preciso perdoar alguém, eu estou trabalhando como? Vamos refletir, né? Que a gente não vai poder conversar, mas vocês vão poder pensar. Quando eu preciso ser perdoado, ou eu preciso perdoar, eu estou trabalhando dentro de mim ou fora de mim? Principalmente quando eu preciso que alguém me perdoe. Ou eu preciso, ao contrário, eu preciso que aquela pessoa me ofendeu, então eu preciso perdoá-la. Estou trabalhando como? Fora de mim ou dentro de mim? Quem é que se ofendeu? Eu me ofendi. E por que a gente se ofende tanto? É a grande pergunta da noite. Aí eu gostaria que vocês olhassem para dentro de si, né? E fizessem essa pergunta. Por que eu me ofendo tanto? Porque se eu não me ofendesse tanto, não existiria tanta necessidade de perdão. E a gente tem um pensamento muito raso, ou seja, a gente trabalha muito em superfície. Então, eu fui ofendida. Fui ofendida, me ofenderam, pobre de mim, estou sofrendo. Mas e quem sou eu? Qual é a maneira que eu penso? Qual é a maneira que eu sinto? E por que eu me ofendo? Que personalidade é essa que se ofende com quase tudo? Vocês já pararam para pensar como que funciona a nossa mente durante o dia? Às vezes uma pessoa passa pela gente, não vê, né? Porque a gente está numa vida tão corrida, às vezes nem vê, nem reconhece a pessoa. E aquela pessoa passa reto pela gente e a gente se ofende. Nossa, nem me cumprimentou. Começando por aí, coisa básica. Não é verdade? Aconteceu. Que ótimo, então, pra gente refletir. E às vezes a gente não se coloca no lugar do outro pensando assim, poxa, aquela pessoa pode estar muito atarefada, muito preocupada e ela pode nem ter me visto, né? E eu tô ali ofendida. E muitas vezes deixo de falar quando passo porque, não me cumprimentou daquela vez, então vou virar o nariz pro lado. Tô dando exemplos simples para que a gente perceba realmente como isso acontece na nossa vida. E o quanto isso acarreta para a gente desconforto. Né? E lembrando aqui que nós somos responsáveis pelos nossos atos. Responsáveis pela vida que vivemos. Se é mais alegre, mais triste, mais saudável, menos saudável, isso é fruto do nosso comportamento, do nosso sentimento e dos nossos pensamentos. Né? É difícil às vezes admitir. E o que é perdão, gente? O perdão é aceitação e compreensão. Então, eu compreendo que aquela criatura me deu naquele momento o melhor que ela podia. Mas aí vocês vão dizer assim, nossa, Cristiane, mas o cara foi terrível comigo. Né? Nossa, a mulher lá foi terrível comigo. Me ofendeu, me xingou. E quem é essa pessoa? Será que ela é tão filha de Deus quanto eu? O que vocês acham? Quem aqui já assistiu A Cabana? O filme. Já assistiu? Assistam A Cabana. Mais de uma vez, de preferência. Porque ali fica muito claro que o assassinado e o assassino são filhos de Deus. E é importante que a gente entenda que nós estamos todos a caminho. Então, temos estágios evolutivos diferentes. Quem
aqui nós estamos numa casa espírita, sabemos que reencarnamos, não é? Quantas vidas nós já vivemos? E será o que nós já fomos? Será que eu já fui uma assassina? Com certeza. Né? Será que eu já fui uma ladra? Com certeza. E por que a gente gosta tanto de apontar o dedo para o outro? Né? Porque nós nos esquecemos que nós já vivemos muitas vidas. Então nós temos uma visão muito curta, muito pequena do que é a existência. Então a gente olha para o nosso umbiguinho, né? E pensa que essa vida, sente que essa vida é entre um nascimento e um desencarne. Então a gente esquece que nós temos inteligência, que nós temos uma capacidade de percepção gigantesca que nós não utilizamos. Porque hoje eu estou falando isso, sim, realmente a gente encarna, né? A gente teve outras existências, mas durante a vida, nos momentos da vida, a gente esquece, gente. É só alguém falar alguma coisa, pronto, eu olho para o meu problema, esqueço de todo o resto, sofro, me magoo, me sinto ofendido e vou vivendo dessa maneira, né? E ele diz, o que entendemos por perdão? Perdoar é não esquecer as ofensas e sim ressignificá-las. É claro que a gente não esquece as ofensas, mas a gente precisa ressignificar, ou seja, compreender o porquê que aquilo aconteceu. E a gente pode escolher o tempo inteiro, eu sempre falo isso em qualquer tema. Então eu posso dar ouvido àquilo ali e me alimentar com aquilo ali diariamente, que a gente faz isso, né? A gente lembra do problema, tô magoada e lembro daquilo, vivo aquilo, cheiro aquilo, escuto tudo de novo, sofro tudo de novo, né? É como se fosse um medicamento que eu tomasse todo dia, um veneno, né? Vamos mudar a palavra. E a gente escolhe fazer isso, porque poderia ser diferente, né? Então, me aconteceu uma situação ruim, independente do que seja. Eu posso olhar para aquilo e fazer a seguinte pergunta para mim mesma: o que a vida quer me mostrar? O que eu preciso aprender com essa situação? Né? Então, eu estou tendo um comportamento altruísta, de crescimento, de evolução. Ou eu posso contar aquela historinha para mim. Coitada de mim, olha, eu passei por isso. E conto, né, para todo mundo. Viu o que o fulano me fez? Né? Viu o que o fulano me fez? Viu o que ele me falou? Viu o que aconteceu comigo? Meu Deus! Que é isso? Por que isso acontece comigo? Percebe a diferença? E isso, gente, é determinante, porque nós somos uma unidade. Uma unidade que tem corpo, espírito, perispírito e todos os outros corpos que eu não sei o nome, mas são muitos, né? São aí mais de 8, né? E pensar dessa maneira, ou seja, se torturar dessa maneira, impacta diretamente na nossa saúde. Ou vocês acham que a gente adoece assim? Fiquei doente. Apareceu aqui do nada, né? Um câncer. Vamos usar um exemplo forte. Não foi do nada. Qual foi o pensamento ou o sentimento que eu vim cultivando no decorrer da minha vida que adoeceu o meu corpo físico? Porque é assim que funciona. Eu sinto, eu penso e eu adoeço. E vice-versa. Eu sinto, eu penso e eu dou saúde para o meu corpo. Se a gente parar e fazer um exercício agora assim, pensem num momento de tristeza da vida de vocês. Não precisa, né? Só pode fazer em casa, só para a gente ter um parâmetro. Se a gente pensar num momento de tristeza e sentir aquilo, a gente murcha, né? Murcha. E se a gente lembrar de um momento muito feliz da vida da gente, sentir de novo essa alegria, olha como o corpo responde. Diferente. Agora vocês imaginem fazendo isso todos os dias, porque a maioria dos nossos pensamentos são negativos. Aí a gente murcha, adoece, porque se magoa, porque não perdoa, porque não entende que o outro dá o que ele pode. E tem um outro detalhe, nós queremos sempre receber.
Então eu quero receber um sorriso, eu quero receber um abraço, eu quero receber um cumprimento, eu quero receber um presente. E o que eu dou? Muitas vezes uma cara feia, uma dificuldade de sorrir. Dentro da própria casa eu não sei acolher os meus familiares. Se alguém chega com um problema, eu já tenho o meu martelo na mão, né? Não compreendo, não acolho, reclamo. E vamos vivendo a vida assim, se magoando, né? Eu nem passei a primeira folhinha e já falei a metade do tempo. E Jesus diz assim, né? Quantas vezes perdoar? Será 70 vezes 7 vezes? Muito mais, gente. O que isso quer dizer? Quer dizer que perdoar sempre, né? Respondendo o mal com o bem, como afirmou o apóstolo Paulo. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. E o que a gente vem escolhendo? O bem ou o mal? E aí dizem pra gente, né? Porque a nossa mente é dualística. Isso é fato. O que é uma dualidade? O dia, a noite, né? Eu quero, eu já não quero. Dois lados. Porque nós somos assim. Nós somos luz e nós somos sombra. E qual é o grande objetivo da encarnação? Colocar luz nessa parte sombria, né? Então, a quem eu estou dando voz nos meus dias? Ao lado bom, né? Ou ao lado não tão bom? Nem gosto de usar a palavra ruim, né? O que eu venho escolhendo? Eu costumo dizer que é como se a gente tivesse um lago muito límpido. Pode ser até com uma água que tenha um bom cheiro, uma água cheirosa, né? E um lago que é lamacento. Onde é que a gente está? Cada vez que eu penso, cada vez que eu sinto, é como se eu me banhasse em um ou em outro. Isso vai me encharcando. Né? Então, cada vez que eu julgo, que eu sou maledicente, que eu reclamo, eu estou usando o quê? De bem ou de mal? Isso é fundamental. Eu vou contar uma pequena história, essa coisa da mágoa, né? Eu tenho uma amiga que ela é diretora de escola. E ela contou isso, eu achei tão interessante. Cada vez que eu conto, que eu faço essa palestra de perdão, eu gosto de contar essa história. Ela disse que fizeram uma reunião de professores, um monte de professor, né? Ela é diretora, e chegou um professor com um chinelo, uma sandália estranha. Ela disse, era uma sandália colorida, diferente e tal. E ela disse que fez um comentário. Ela disse, chegou para ele e disse, nossa, fulano, que sandália diferente essa tua. Passou. 5 anos depois, ele chegou para ela nem era mais diretora daquela escola, e disse assim, olha, tu lembra aquela reunião que nós tivemos e que tu dissesse que a minha sandália era uma sandália estranha? Eu fui para casa, eu joguei a minha sandália fora e eu chorei muito. 5 anos depois. Olha a mágoa que essa pessoa guardou por 5 anos. E eu não estou menosprezando o sentimento dele. Porque aquilo impactou ele de uma tal maneira que ele sentiu aquilo por 5 anos. E aí o convite, né? O quanto que tem dentro da gente de mágoa, que a gente não consegue se expressar, não consegue falar, não consegue conversar com as pessoas. E assim nós vamos acumulando esse sentimento. Aí imagina, né? 5 anos depois. E a vida é assim, né? Se a gente não cultua, não cuida dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos, nós vamos nos amargurando e criando hábitos assim, né? Que é o hábito do se sentir ofendido, e nós vamos chegar lá. Para o entendimento do perdão é necessário que mergulhemos dentro de nós mesmos, para que então reconheçamos o quanto ainda somos egoístas, orgulhosos e grandes julgadores. Só há necessidade de perdão quando me sinto ofendido. O hábito de se sentir ofendido. A gente não usou o projetor hoje, mas vocês imaginem, o bonequinho aqui é 2 fósforos na cama, assim, um com a cabecinha pegando fogo. Né? Isso quer dizer o quê? O quanto eu sou reativo. Porque nós criamos hábitos. O que é um hábito, gente? O hábito é aquilo que a gente faz tanto que a gente nem pensa mais para fazer. Então, nós temos hábitos materiais, né? Vou dar um exemplo. Eu acordo todo dia pela manhã, eu tomo banho, escovo meu dente, penteio meu cabelo.
isso é matéria, né? Calço meu sapato, isso é fácil de perceber. Mas os hábitos mentais, quais são? Eu sou um julgador, não posso ver ninguém diferente que eu já fico pensando, olha o cabelo, olha a roupa, olha o jeito que fala, né? Ou eu tenho ciúme de tudo. Tenho ciúme da minha cadeira, da minha mesa, do meu copo. É um hábito? É. Falo de maneira ríspida, é um hábito? É, e nem percebo. Sou grosseira com as pessoas? Sim. Né? Sou sorridente? É um hábito também, né? Sou acolhedora? Gosto de acolher? Sim. Quem sou eu? Vocês conseguem perceber quais são os hábitos que vocês cultuam? Isso é fundamental. Porque isso é a nossa personalidade. E às vezes as pessoas dizem assim, mas eu sou assim. É a pior coisa que a gente pode dizer. É uma sentença. Eu sou assim, não vou mudar. Eu estou aplicando a mim mesmo uma sentença de sofrimento. Porque a nossa personalidade, ela muda diariamente. O bom seria se a gente acordasse diferente todos os dias. Né? Mas por que isso não acontece? Porque a nossa mente, ela está congelada. Congelada num tipo de comportamento. Então, eu faço aquilo da mesma maneira todos os dias. Então, se eu sou um julgador, eu vou julgar tudo no meu trabalho, na minha família. Se eu sou crítico demais, eu vou criticar o pessoal aqui da casa espírita, vou criticar o pessoal lá do meu trabalho, vou criticar o meu filho. Percebe? E isso vai criando para a vida da gente obstáculos. Porque o rigor, ele afasta. Daí eu sou tão rigorosa com as pessoas, porque sou comigo mesma, né? O rigor é assim. Então, nós somos tão rigorosas, aquela pessoa, não, tem que ser assim, tem que ser, sabe? A minha verdade é a verdade verdadeira. Que eu vou afastando as pessoas. Aí daqui a pouco eu percebo que eu já não tenho mais aqueles amigos, que já não me convidam mais para nada, né? Meus netos não vieram mais aqui. Por quê, gente? O que é que falta na nossa vida? Porque se a gente pegar todo o evangelho, né? Quem estuda vai entender. Se a gente pudesse resumir o evangelho de Jesus numa frase, seria a necessidade de amar, aprender a amar. Né? Porque o evangelho inteiro nos pede amor. Então, perdoar é amar. Por que a gente resiste tanto? Por que é tão fácil não ser tão bom? Porque a gente dá vazão para os instintos, né? Então, eu quero brigar mesmo. Eu tenho que me defender. É assim que a gente pensa? Eu vou ser um boboca? Um bobo que aceita tudo? E aí eu vou fazer uma outra pergunta. Nos dizem, desde que a gente é criança, pelo menos lá na minha casa é assim, tem que ser bom. Tem que ser bom. Pode ser do mal. Né? E por que a gente tem que ser bom? Quem é o primeiro beneficiado quando eu sou bom? Quem é, gente? Quem arrisca? Eu mesmo? Claro. Ser bom é ser inteligente. Por quê? Porque eu estou dando ao outro o que eu dou a mim mesmo. Eu estou cultivando a saúde de quem? A minha. Porque eu sou bom, então quando eu sou bom, eu estou me relacionando com aquela água limpa. Né? Espiritualmente falando, nós sabemos que atraímos os semelhantes. Então, se eu sou bom, de verdade, com o meu coração, eu estou atraindo que tipo de espírito? Bons espíritos. E se eu não sou? Também vou atrair semelhantes. E aí a vida da gente vira de cabeça para baixo. Porque as questões obsessivas, elas são muito sérias. Né? Existe obsessão sutil, e não vou entrar no assunto aqui, que é um assunto que eu gosto bastante. Mas existem obsessões ali que é só um soprinho, de vez em quando, e a gente vai naquela onda, sabe? A gente nem sabe, sou eu mesmo que estou pensando isso. E é culpa do obsessor? Não é, porque eu abri a minha porta. Não estou no bem, e aí eu quero atrair bons espíritos para perto de mim? Não dá, né, gente? Não fecha a conta. É no sentimento de mágoa, de se sentir ofendido, que habita a chave para a liberdade. Ou seja, né?
Por qual ângulo eu tenho percebido a minha vida? Que é o que eu falei já anteriormente. Que história eu tenho contado para mim mesma? Uma história de superação ou uma vitimização? Eu me acho vítima da minha vida? Vocês se acham vítima da vida de vocês? Mais ou menos? Isso é uma boa reflexão. Só que para que a gente entenda, para que a gente perceba quem somos nós precisamos de muita humildade. Por que eu preciso de humildade para me perceber? Porque como é que eu vou admitir que eu sou culpada entre aspas, né? Porque a culpa também ela tem uma função, né? Como é que eu vou admitir que eu sou responsável, vamos usar essa palavra, por tudo que me acontece se eu não tenho humildade? Então nós vivemos uma vida plantando, diuturnamente. Cada vez que eu penso, cada vez que eu falo, cada vez que eu me dirijo a uma pessoa ou a mim mesma, como eu me trato, eu estou plantando. E se eu planto, eu colho. Mas às vezes a gente não percebe que a gente está colhendo exatamente a fruta que a gente plantou. E a gente diz assim, mas é em outra encarnação que eu nem me lembro. Pode ser, mas muita coisa dessa mesmo. Né? Atitudes que a gente tomou, que a gente decidiu, o que a gente falou. Então cuidem antes de falar. Né? Porque às vezes o ego da gente ele é tão intenso, a gente é tão orgulhoso, tão egoísta, que a gente não quer ficar por baixo em nada. Então a gente magoa muito as outras pessoas. E uma outra história, né? Eu tenho uma amiga que ela tem 4 irmãos. São uma irmã e mais 2 irmãos. E há 6 anos atrás, numa mesa de domingo de família, eles estavam sempre juntos, né? E eu vou contar essa história porque vem política pela frente, a gente já sofreu tanto com política. E eles não sabem o que aconteceu, nem eles sabem o que aconteceu. Foi dito ali alguma coisa que não caiu bem, aquela historinha, né, do magoou-se, e uma das irmãs deixou de falar com todos os outros. 6 anos eles ficaram. 6 anos. O ano passado, no dia 21 de julho, eu lembro exatamente que foi o dia do meu aniversário, o filho dela faleceu. Cara novo, 40 anos. E aí, os outros irmãos vieram, como se nada tivesse acontecido, né? Deram todo o suporte. E aí, eu até me arrepio. E aí fica a pergunta, né? Quanto tempo perdido? Quanta mágoa desnecessária? E quantas vezes a gente faz isso, gente, na nossa casa? Deixa de falar com o irmão, com o cunhado, com o vizinho, com o filho, com a avó, sei lá com quem, com um amigo. E a gente é tão orgulhoso que a gente não quer dar o primeiro passo, não quer, eu vou passar uma mensagem. Hoje é tão fácil o WhatsApp, né? A gente nem precisa, sei lá, bater na porta. Né? O quanto de orgulho a gente acalenta dentro de nós, que faz com que a gente sofra, com que a gente fique se sentindo magoado, que a gente necessite tanto de perdão, de perdoar, de ser perdoado. Muitas reflexões. E o nosso tempo está quase acabando. E o quanto ainda culpo os que me rodeiam pelos meus problemas. O quanto que a gente faz isso? Culpa os outros. Então eu não sou feliz porque eu casei com fulano. Eu não sou feliz porque eu trabalho naquele emprego que eu não gosto muito. Então eu não sou feliz porque o meu chefe pega muito no meu pé. Eu não sou feliz porque eu não tenho a casa que eu queria, nem o carro que eu queria, nem a TV que eu queria. Cada um com as suas coisas, né? Eu não sou feliz porque eu não tenho o cabelo que eu queria. Percebe? Estou dando esses exemplos para a gente ver o quanto nós somos insatisfeitos. E o quanto nós colocamos essas questões, sob responsabilidade das outras pessoas. E se está em mim o poder de escolher? Eu vou, não importa o que aconteça, eu vou estar bem. Isso vocês vão dizer assim, mas é utopia? Não é meta. Por que quando a gente quer, cada um com as suas coisas, né? Não gosto de dar exemplo material, mas assim, quando
Quando a gente não quer alguma coisa, a gente não consegue guardar, guarda o dinheiro, quer viajar. Ah, eu vou guardar, nem que seja, sei lá, R$50 por mês. Eu vou lá, me organizo, faço acontecer. E por que espiritualmente a gente tem tanta dificuldade de se organizar, de colocar meta? Então, se eu sou uma pessoa ciumenta, eu vou colocar uma meta para mim, eu não vou mais sentir ciúme. Eu estou consciente, ou seja, eu vejo aquele pensamento chegando. Se eu sou raivoso, se eu vejo que eu vou sentir raiva, eu paro, respiro, penso, não, eu não quero mais sentir isso. Eu não quero mais isso para mim. Nós temos esse poder, né? E as pessoas às vezes me dizem assim, poxa, Cris, mas eu não consigo controlar meus pensamentos. Quem é que controla nossos pensamentos, gente? Quem é? Se eu não consigo. E por que a gente não consegue controlar os pensamentos? Porque nós vivemos acelerados, vivemos em fuga, celular na mão, série, 1000 compromissos. Quem daqui para consigo 10 minutos por dia? Fico lá paradinha, conectada com Deus, meditando, né? Sem celular, sem atrações externas. Quem? Alguém? Não, né? Por isso que a gente não se conhece. A gente não se conhece, porque a gente está o tempo inteiro daqui para fora, né? Então, por isso que a gente se enrosca tanto na vida, né? Faz coisas que não deveria, precisa pedir perdão, precisa, perdoar, né? Porque vivemos esse emaranhado mental. Nossa mente é uma usina louca, né? De pensamentos desordenados. Por isso que é tão importante a meditação, né? A meditação é isso. É organizar a mente, perceber quem eu sou nesse momento, né? O que eu estou pensando, o que eu estou sentindo. Quais são os meus desejos? Porque às vezes os desejos não são bons. Dá prazer, mas não é bom. Ter essa consciência, né? Mas, vou falar rápido que tá acabando. E se eu resolvesse usar da minha compreensão, da minha inteligência, da minha bondade para iniciar um processo novo, de ver o outro com o coração, sem julgar, olhar para o outro com compaixão, compreendendo que cada um dá aquilo que lhe é possível dar. Que maravilhoso seria, né? Por que é tão difícil para a gente ver o novo? Por que é tão difícil ter essa visão fora da caixa? Será? Né? Vocês vão ficar com tarefa para casa. E ele ainda diz, né? Nos magoamos muito facilmente, por isso tanta necessidade de perdão. Nos colocamos contra qualquer ideia ou atitude que afronte nossas verdades. Preste atenção. A gente se coloca contra tudo que afronte as nossas verdades. O que é uma verdade, gente? Existe a verdade relativa, né? Tem verdades que são relativas. Então, tem coisas que são verdadeiras para mim e não são para vocês, né? Então, por que eu tenho que imprimir a minha vontade nas pessoas? Por que lá na minha casa precisa ser exatamente como eu quero que seja? Já pararam para pensar? Como a gente cria um ambiente desfavorável na nossa própria casa? É o pior lugar, né? Na rua a gente é aquela coisa, aquela princesa, educadíssima, simpaticíssima. E lá em casa, quem eu sou? Né? Bem sério isso. E ainda ele diz que a mágoa normalmente vem de um pensamento da própria criatura que se sente inundada por uma onda de contrariedade, impactada por uma pseudo-verdade, né? Contrária à sua realidade e aos seus desejos. Então, quando eu me sinto contrariada em qualquer coisa, como é que eu me sinto? Magoada, né? Vai alguém chamar a gente de feio, ou dizer qualquer coisinha. Já pararam para pensar como é que funciona a nossa mente? E aí a gente não entende por que a gente é tão infeliz.
Somos todos assim, gente, eu me incluo também, sabe? Então não podemos ser contrariados. Isso é o nosso orgulho, né? Nossa, quem o fulano pensa que é para me contrariar? Tô dando um pouco de ênfase, mas é porque é uma realidade, né? Então, a casa espírita proporciona isso pra gente, né? Esse olhar para dentro de si. Porque eu sempre digo, a espiritualidade está aqui, nesse momento, trabalhando a favor de todos nós, né? Desde o momento que começa, eles já sabem que existe o trabalho, começa todo um trabalho espiritual, né? Quando passa por ali, já começa, né? Na verdade, com a intenção de vir, já começa um trabalho espiritual. Mas é uma via de mão dupla. E o que eu quero dizer com isso? Não adianta toda a espiritualidade querer nos ajudar se nós não fizermos a nossa parte. E o que é fazer a nossa parte? É isso. É perceber quem nós somos, o que é necessário mudar. Né? Porque a gente vem, a gente quer o passe, eu participo de outras casas onde tem trabalho de reiki, de florais, etc. É maravilhoso. Mas se não houver uma mudança de comportamento, né, a coisa não flui. Ou seja, né, eu preciso colaborar. Eu sou responsável por mim mesma. Para finalizar, gente, ele diz, né, que o perdão é também amor, sentimento que nos pede expansão de consciência, né? Como nós falamos antes, metas espirituais. O que é expansão de consciência? Comecem a pensar e a sentir amorosamente. Sai daquele padrão repetitivo, sabe? Que a gente já vive há tantos anos, há milênios aí, encarnando, reencarnando, fazendo sempre do mesmo jeito. E quantos problemas na vida da gente se repetem? E a gente diz assim, nossa, isso está acontecendo de novo comigo. Mas a pergunta que tem que ser feita é essa: o que eu estou fazendo que eu ainda não aprendi que faz com que essa situação se repita? Porque é tudo tão perfeito. Deus é tão perfeito, tão amoroso, né? Que Ele nos dá essa condição, essa possibilidade de aprendizado. Perdoar é libertar um prisioneiro e descobrir que esse prisioneiro era você. Então, que a gente possa se magoar menos, né? Para que então a gente não precise de tanto perdão. E que se a gente precisar perdoar, perdoe sim, né? E não 70 vezes, mas 1 milhão de vezes, né? Quantas vezes forem necessárias. Eu agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui. Desejo do fundo do meu coração que todas as bênçãos de Deus recaem sobre vocês, sobre todos nós, sobre a